Traz apuração sobre fraude do INSS. Um dos presos durante as operações movimentou uma quantia bilionária. Quem é esse ser humano? Nossa, essa que eu não vou saber falar o nome também. É o Nacho? Tem Falamos nome sobre ele ontem. De comida mexicana. Nome de produto de cabelo, tio Nacho. Ah, é verdade. Eu lembrei de comida mexicana. É uma quantidade de dinheiro tão absurda, né, Neila, que esse pessoal movimentava, e gente que a gente nunca ouviu falar, Não. né? E aí, de repente, eles aparecem aí nesses esquemas envolvidos com o esquema do INSS, né? A gente viu agora também a questão do Lulinha, que é um outro ramo ali, envolvendo as passagens aéreas que eram compradas pela tal da Roberta Luxinger, que pegava o dinheiro do careca do INSS e pagava as contas do Lulinha, das viagens do Lulinha. Sim. Então, cada vez mais a gente vai encontrando novos personagens dentro desse esquema do INSS, que parece que também era um saco sem fundo de dinheiro que circulava muito em Brasília, e novos personagens, né? A CPMI do INSS está muito focada agora nas questões do Banco Master, porque é isso que está dando audiência, mas avançou bastante nas investigações do próprio INSS. Você falou tanto no início, né? Tem que ter CPI, não tem que ter CPI. Essa CPI trouxe muita gente, ouviu muita gente, quebrou muito sigilo e avançou mais, inclusive, do que a Polícia Federal. Agora se perdeu um pouco nessa questão do Vorcaro, né? Precisaria trazer o foco de novo para as investigações para a qual ela foi criada, porque a gente está vendo que não era só o careca do INSS que faturou muito ali, você tem muitos outros investigados que também movimentaram dinheiro nesse esquema e que precisa vir à tona. E para mim a parte mais importante é esclarecer de vez, afinal, qual era o envolvimento do filho do presidente Lula com esse esquema todo. A gente vem falando desde o início que o envolvimento do filho do Lula não é só com outros negócios do careca do INSS, ele também tem coisas ali envolvendo o próprio desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas do INSS. Se o filho do Lula quer falar, como a defesa está anunciando, então cadê o filho do Lula, né? A gente está esperando e é engraçadíssimo, né? Eu falei isso ontem. Ele quer falar, porque a polícia não quer falar com ele, né? Nem a CPMI. Incrível. Ele é que quer falar. Então a gente quer falar com você, a gente quer falar. Entre em contato com a Neila, comigo aqui nas nossas redes sociais, e vamos marcar uma entrevista ao vivo, que a gente tem muito para te perguntar. Eu falei isso ontem aqui, olha, ele disse que quer falar, a defesa disse que ele quer falar, mas ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvi-lo. Exato. É incrível, é isso. É um pouco isso. Bom, mudando um pouquinho de assunto, a corrida eleitoral segue a todo vapor. Flávio e Lula despontam e a gente deve ter uma eleição, claro, bem parecida com a de 2022. E quais os destaques que você traz para a gente falando em corrida eleitoral? Neila, parece que só o Tribunal Superior Eleitoral não viu ainda que a eleição já começou, né? Eu acho que eles não sei até quando eles vão fazer essa cara de paisagem, porque a pancadaria já está solta nas redes e as peças que tanto o pessoal do Lula está soltando e quanto o pessoal do Flávio é pura campanha eleitoral. Aquilo ali não tem outro nome. Então o governo precisou, o governo não, vamos falar do PT, que a gente está falando de campanha, embora o marqueteiro do Lula tenha cargo dentro do governo, né? Que é o Sidônio Palmeira. Ministro. O marqueteiro da campanha e ministro do Lula. É uma coisa que é só no Brasil mesmo. E está fazendo os dois trabalhos, né? Na verdade, juntou tudo e misturado ali, pago com o nosso dinheiro. Então, eles tiveram que antecipar a estratégia de não atirar no Flávio Bolsonaro, porque o Flávio começou a crescer nas pesquisas e isso começou a preocupar a campanha do Lula. É claro que eles ainda acham que o Flávio é um melhor oponente do que o Tarcísio de Freitas, porque o Flávio, por ser filho do Bolsonaro, vai carregar com ele todas as rejeições que o Bolsonaro tem, né? Com tudo que ele deixou e pessoas que não votariam de forma alguma no Flávio, mesmo não gostando do Lula, porque não gostaram do governo do Jair Bolsonaro. Então, mais para que ele não cresça tanto e para que não comece a criar uma expectativa de vitória, uma expectativa de poder, o PT começou a tirar da manga uma artilharia que, por enquanto, Neila, é mostrar quem é o Flávio Bolsonaro, o que ele fez no verão passado. Então, trazer a história das rachadinhas, trazer as homenagens que ele fez para policiais que são ligados à milícia, falar um pouco da questão do governo do pai, tudo isso para tentar desgastar a imagem do Flávio, para que ele
Porque se o Flávio vem nas próximas pesquisas na frente do Lula, começa a ir consolidando na cabeça do eleitor que o Lula perdeu a eleição. Sim. E aí depois você desfazer isso é muito difícil, né? Porque o eleitor brasileiro às vezes fala, vou votar na Neila porque senão vou perder meu voto porque a Andresa não vai ganhar. Que é um raciocínio totalmente torto, mas que o eleitor brasileiro faz isso. Então, vão começar a tirar umas lasquinhas. O Flávio está devolvendo na mesma moeda, né? Então, o Flávio está na primeira pessoa fazendo esses vídeos com inteligência artificial, atacando o presidente Lula, dizendo que o Lula é um personagem gasto, é um personagem, eles vão usar muito isso para pegar um pouco do que as pesquisas estão trazendo, de um cansaço do eleitor com relação à imagem do Lula. E o próprio Lula falando, né, ele teve, né, um câncer na garganta, a voz vai se desgastando com o tempo, dá uma sensação de uma pessoa que já não tem mais nem força direito para falar. Então, a campanha do Flávio vai pegar muito nisso, né? É um cara desgastado. E ele tem trazido isso nas redes sociais e colocando também todo o passado do Lula com relação ao filho, né? Que está muito... sim, que está em alta. Que está em alta, com relação à Lava Jato, com tudo que já se viu. Então, esse é um momento, assim, de biografia desabonadora dos dois lados que os candidatos estão trazendo para essa fase da campanha que, como eu disse, só o TSE que não viu. Que não viu ainda. E que não está fazendo nada para impedir que se antecipe a campanha eleitoral dessa forma, que é uma vergonha, porque o país tem regras, né? E isso deveria ser cumprido. Quando, a partir de abril, o início de abril, quando terminar o prazo de desincompatibilização, ou seja, o Tarcísio, se continuar no governo de São Paulo, significa que ele vai disputar a reeleição ao governo de São Paulo, porque daí ele fica proibido de disputar um outro cargo, aí a gente vai começar a ver um ataque mais forte com novidades com relação ao Flávio, porque tem uma equipe lá da campanha do PT se debruçando sobre coisas que não se sabe ainda sobre o Flávio Bolsonaro, algumas ligações dele com advogados, porque o Flávio é advogado e tem a história da casa dele, que ele comprou por 6 milhões de reais. A mansão que ele comprou à vista. Né? Isso já apareceu, mas vai se aprofundar um pouco nesses temas. E, claro, acredito que o Flávio também, como o Lula já é muito conhecido e tudo que o Lula fez de ilegal no verão passado já se sabe, o Flávio vai tentar vir um pouco na questão de um governo que não fez entregas, de um governo cansativo, de um governo que não traz nada de novo, que não apresenta crescimento. Então, ele vai vir mais nessa área de explorar as entregas não feitas o que não é mentira, pelo Lula, o que realmente ele tem um prato cheio aí para explorar, porque esse governo Lula, desses 4 anos, a gente tem muita dificuldade de dizer, né, Neila, o que foi feito. Inclusive, eu estava conversando com uma fonte esses dias, o Minha Casa Minha Vida, que é um programa que foi criado nos governos anteriores, é um governo que reduziu muito, né? Ele não é mais um produto que o governo fez grandes apostas, embora o déficit habitacional no Brasil seja gigantesco. Então, esse governo não tem entregas. O que o Lula vai prometer na campanha me deixa mais 4 anos que eu vou fazer o governo da minha vida, porque vai ser a minha última eleição. Só que a gente vai estar aqui para lembrar que ele já também prometeu isso. Da última vez. Nesses 4 anos agora. Então, ele foi muito um governo da Janja, muito no entorno da figura da primeira-dama, que vão esconder de novo, já mandaram ela fazer umas viagens aí internacionais. Mas que adianta esconder se ela se aparece, Ela gente? aparece, ela dá beijão na boca, né? Ela faz toda uma cena que ela poderia fazer, ninguém está aqui criticando o fato dela ocupar esse espaço. O problema é que há uma rejeição do eleitor, principalmente do eleitor petista, com relação à figura da Janja no governo, porque a Janja tem uma militância muito na esquerda, ela não foi uma primeira-dama que contribuiu de alguma forma com o país, e isso acabou prejudicando bastante, né, o olhar do eleitorado para com a figura da Janja. Inclusive, nesse momento, o próprio governo do presidente Lula vem buscando uma pauta para chamar de sua e para convencer o eleitor de que fez pelo menos alguma coisa nesse governo Lula 3. Eu ouvi uma entrevista, e eu não vou me lembrar onde, entrevista do ministro Guilherme Boulos, dizendo que, num tom de ameaça, dizendo que se o Congresso Nacional não pautar a questão da escala 6x1, a escala de trabalho 6x1,
o presidente Lula simplesmente vai colocar isso goela abaixo do Congresso Nacional e vai fazer isso ser aprovado de qualquer forma. Por quê? Porque o governo precisa de uma pauta eleitoreira para chamar de sua nesse ano. Não teve PAC, não teve Minha Casa Minha Vida, não teve nada. E vão roubar a história da Érica Hilton, que foi ela que apresentou essa proposta. O governo não fez nenhum esforço para que isso fosse aprovado. Essa proposta já está no Congresso há muito tempo. E só começou a se esforçar para isso quando a campanha eleitoral começou a mostrar que a população não estava enxergando, né, as entregas deste governo. Aí o governo pegou essa pauta, tirou a Érica Hilton do radar para que essa identidade dessa pauta fosse assumida pelo presidente Lula. A Érica Hilton, com essas pautas polêmicas dela, acaba prejudicando também que o governo atraia o voto de uma parte do eleitorado, então ela também vai ser escondida na campanha ali do Lula. E estão tentando enfiar esse assunto sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum tipo de avaliação do impacto dessas medidas para o empresariado, né? Porque também não adianta você falar que você vai botar uma medida e depois ter menos emprego. Isso. Né? Aí também o trabalhador não quer. O que o país precisa mais emprego com melhor remuneração, Neila, que a gente possa ir no mercado e fazer uma compra sem passar pela humilhação de ter que ir tirando coisa ali na hora que você vai pagar a compra, né? Que o dinheiro não deu, aí você vai tirando ali. E quem já passou por isso sabe que isso é de um constrangimento horroroso, né? De você, na hora ali da soma dos produtos, você não ter como pagar aquela conta. E do jeito que tá, não precisa de muito não, porque você põe 4 coisas no carrinho, você já gasta ali praticamente um salário mínimo. O problema é que essas pessoas não vão no supermercado. Não. Né? Então, tá todo mundo muito sufocado, a economia é algo que faz com que o eleitor pense, né, o seu voto. E esse tema, da escala 6x1, não sei se vai ter tanto impacto, porque o governo apostava muito na questão do imposto de renda, da isenção do imposto para quem ganha até R$5.000, mas as pesquisas mostram que isso não teve impacto. Né? É uma medida importante, né, para a população que ganha até R$5.000, conseguir ter um pouco mais de dinheiro no bolso, né? Isso não vai ficar tanto esse dinheiro não vai para o governo, então você vai embolsar esse dinheiro, mas ele não fez essa diferença na questão eleitoral como o governo pretendia. Então eu não sei se a escala 6x1 vai fazer tanta diferença. Claro que se você perguntar, qualquer pessoa vai te dizer, claro que eu quero ter um dia a mais para descansar, para ficar com a minha família. Mas pergunta para as pessoas, você quer ganhar mais, ou você quer ter um dia a mais para você descansar? Eu não tenho dúvida que a resposta vai ser mais dinheiro no bolso, se for esta a opção, né? Mais dinheiro no bolso ou mais descanso? Todo mundo quer trabalhar, muita gente tem que dobrar o emprego, né, Neila? Assim, sim, é o que mais acontece. Muitas pessoas que me dizem, olha, eu trabalho aqui de caixa nesse supermercado e à tarde eu trabalho fazendo uma outra coisa para poder somar a renda e sustentar a minha família. Ela não está preocupada ali que ela quer ter folga. Ela está preocupada que ela quer ter mais dinheiro no bolso. Então, essa é uma medida que o governo está tentando desesperadamente, eu acho que vai ser um tiro no pé. E a outra medida que é a gratuidade do transporte público, que também é uma medida importante. Muita gente não vai nem procurar emprego, não tem dinheiro para pegar o transporte público. Mas por que é que essas medidas estão sendo feitas agora? A gente está há meses da eleição. Né? A campanha começa em agosto, a eleição é em outubro. O governo teve 4 anos para fazer isso. Então, o nosso questionamento não é criticar o governo por fazer medidas. É um questionamento porque só agora, perto da eleição, que isso está sendo feito. Então, não é uma política pública, é uma política eleitoreira. É isso, pessoal. Tudo isso, muito mais, na coluna da Andresa Matais, lá no portal metrópolis.com. E tem horário novo do Panorama. Agora você vai ter que me atualizar, porque nem eu sei esse horário novo. Pois é, provavelmente a gente vai atualizar na semana nas redes, Neila. O programa vai ser das 2 às 3 da tarde, toda quarta-feira. Então, eu tenho que passar a minha vinda para o contexto na quinta-feira, porque senão vai emendar uma coisa no outro, o povo vai cansar da minha cara. Então, mas a gente está vendo se deu certo essa mudança e eu te conto para você informar a sua audiência, Neila, amanhã, se você puder. E queria agradecer, estou muito feliz com a audiência do Contexto, eu tenho acompanhado ali nas redes, o programa está bombando e acho que é super merecido, porque você tem feito um trabalho aí com toda a sua equipe
primoroso e importante também para que as pessoas possam se informar sem nenhum custo, né, Neila? O programa está ali no YouTube, então não tem desculpa para dizer que as pessoas estão desinformadas. Então, eu saio nas ruas, aqui em Brasília, tenho saído bastante e tenho ouvido bastante comentários sobre a qualidade e a importância do programa. Ai, fico muito feliz. E é a sua segunda casa. Era a primeira, agora ela tem o Panorama e é a sua segunda casa. E você está aqui e a porta está sempre aberta. Obrigada, Neila. Tchau, tchau para todo mundo. Olha, vamos para